Olá pessoal, eu sou Kalil Picelli, estou aqui na continuação do nosso bate-papo sobre a classificação da Vericode no relatório do ISG como líder em continuous testes. Então, para quem não acompanhou o conteúdo anterior, eu recomendo que volte um vídeo, acompanhe esse conteúdo, porque ele está muito legal e agora a gente vai dar continuidade nesse assunto. E seguindo aqui, eu vou brevemente apresentar quem está na mesa dividindo comigo. Marcelo Marchi, o nosso CEO, muito obrigado por estar aqui com a gente. Prazer é meu, meus sócios. E Leandro Aquil, o nosso gerente de produto, também está aqui compondo essa mesa. Muito obrigado. Meus sócios, meus pares, quando o papo ele é interno, ele é até mais gostoso, ele é até mais fluido. Mark, o relatório aponta que o GenAI transformou serviços de aplicativo, tornando algo indispensável. Como que a gente aqui, como que a Veri tem fomentado essa transição e o desenvolvimento dessas novas habilidades em suas equipes para aproveitar ao máximo esse potencial da inteligência artificial? Como que você vê isso? Muito boa pergunta. Você sabe que tem clientes nossos que têm perguntado para a gente, por que você já não manda um profissional para o meu projeto já treinado em inteligência artificial, que já conheça isso? Acho que isso é um caminho inevitável, né? Todo mundo já está usando na vida pessoal, né? Quem que não pergunta ali para o ChatGPT? Minha esposa treina para uma maratona orientada pelo ChatGPT, veja isso. Né? Então, todo mundo já incorporou a ideia de IA, isso também é verdade no dia a dia dos profissionais. Muito embora as empresas tenham um certo cuidado com proteção de dados, de uso de inteligência artificial com informações delicadas, na prática, que se tem acesso à internet ou se o cara está com um celular do lado, ele vai pedir ajuda ali para um agente de IA, né? Ou por um LLM, né? Uma ferramenta de IA. Agora, o profissional estar pronto para usar de forma ética, produtiva, IA é bem diferente do que simplesmente usar o GPT para me dar algumas dicas de treinamento, algumas dicas aí de alimentação e etc. Né? Que você pode falar um pouquinho, talvez, sobre lá na equipe de desenvolvimento, né, que mantém e evolui o DOT, como você tem visto aí, quais são as habilidades, hard skills que a gente tem que ter, que um profissional novo hoje em dia, em 2026, o que ele tem que adquirir de conhecimento para estar pronto para IA? Eu acho que o ponto importante, o ponto principal é você saber engenharia de prompt, né? Você saber pedir para o modelo o que você quer, né? Não ser tão abrangente, né? Do ponto do modelo decidir o que você quer, né? Acho que saber conversar com o modelo é importante, né? Lá no desenvolvimento do DOT a gente utiliza o Copilot, né? Como o motor, né? O LLM por trás, né? E nós treinamos isso, né? Nós temos, né? Esse treinamento em engenharia de prompt para criar justamente o que a gente precisa desenvolver, né? Então o Copilot já é muito bem desenvolvido, assim, evoluído. Então ele sabe a task que você está fazendo, já gera commits, já gera comentários, né? Então ele acelera muito, né, essa questão de produtividade, mas sempre bom você saber, né, como pedir para o modelo aquela tarefa que você precisa desenvolver. É isso, entender o que é um RAG, né, o que é dar informações para o modelo, entender o que é engenharia de contexto, isso é fundamental. E Perfeito. agora é importante também destacar que existe um certo risco nesse uso. Né? O uso indiscriminado da IA nas corporações aparentemente traz, por um lado, uma produtividade muito grande, todo mundo faz as tarefas muito rápidas, mas isso leva também o profissional a refletir menos naquilo que ele está fazendo. Né? E tem um risco muito grande que em processos de software para companhias reguladas é você deixar com que cada time tenha seu próprio prompt, sua própria forma de perguntar para a IA, o teu próprio treinamento ali da IA, a própria forma como você vai treinar. Por exemplo, eu quero que a IA leia um requisito e faça uma crítica a um requisito meu. Será que ele está fazendo a crítica certa? Será que a IA que você está usando está informada com os dados, por exemplo, do Banco Central, os dados de regulação? Então, não é simplesmente a habilidade de usar, né, fazer a engenharia de prompt, mas saber o contexto que tem ali. Né? Acho que o próximo passo é saber como o uso controlado permite com que a gente tenha velocidade, né? Ou melhor, o uso governado, não controlado, mas o uso governado garanta velocidade para as empresas, né? Sem perder
Sem perder o controle, governança, né? Sem perder a governança. Acho que é para isso que nós temos o DOT, né? O DOT é justamente para isso, né? Para você ter é. guardrails, né? Todo mundo utilizando Padrão, o mesmo né? modelo, né? O modelo foi treinado para identificar qual que é um bom requisito, o que é um requisito ruim, ele gera um score para você. Então, acho que isso é padronizar, né? Todas as pessoas, né, que estão fazendo análise de requisito passem pelo mesmo prompt, né? Pelo mesmo modelo. A gente teve essa semana numa Big Tech, dessas globais, bem relevantes, das principais, e a gente mostrando ali o DOT, entre críticas e elogios, eles colocaram bastante isso. Falou, olha, adorei a forma como vocês usaram o LLM e como vocês trouxeram contexto técnico para o LLM para revisar os requisitos. A gente abriu a forma como está feito, abriu os indicadores que a gente usa para elencar a qualidade do requisito, e eles viram ali um valor muito grande na forma de padronizar a escrita, né? Essa Big Tech em particular, ela tem a escrita, o documento escrito nas reuniões, pré-produtos, um valor muito grande no documento escrito, né? Então, eles viram um valor muito grande, né? Quer dizer, então, o uso indiscriminado, sem entender o contexto, sem entender o que o modelo está utilizando para executar a tarefa, leva um risco, né? Isso não quer dizer que a gente não deva usar, a gente tem que usar, mas usar com controle. Aí, esse que é o nosso grande proposta de valor. Né? Ganho do nosso produto. Vocês falaram de risco, vocês falaram de um pouco dos hard skills que os profissionais precisam ter, mas o Mark tocou num ponto super importante, que é o uso, como é muito rápido e como a gente tem vários agentes aqui dispostos e disponíveis, e aí cada empresa, enfim, tem a sua recomendação, isso tira a padronização, né? Então, assim, pensando na engenharia do software, assim, além desse uso adequado, além de você saber fazer perguntas para o seu agente, o que mudou nesse processo de engenharia de software com a IA, além dos riscos e do benefício da aceleração, na visão de vocês? A gente vai ouvir muito o mercado falar esse ano de 2026 sobre AI First. Então, está todo mundo usando esse termo, né? Mais ou menos como aconteceu 6, 8 anos atrás com o mobile. Então, está todo mundo falando AI First. Tem ótimas corporações brasileiras, até bancos fazendo desenvolvimentos muito, muito interessantes aí nessa frente. Mas o que significa AI First? Significa usar bem a engenharia de software acelerada por IA. Né? Então, os processos que vinham sendo seguidos antes, né? Aquele processo bem tradicional de engenharia de requisitos, depois o design, depois a programação, né? Depois qualidade. Os testes. Isso tudo era um modelo cascata no começo, na origem dos tempos. Hoje em dia... Modelo ágil, né? Mais recentemente virou pequenas iterações paralelizadas pelo modelo ágil. Então, a gente fazia para uma pequena funcionalidade, um pedacinho, fazia tudo isso. Entregas de valores menores ali. Pequenos incrementos de produto. Perfeito. Então, o processo de software hoje está mudando também. Isso, se você, pesquisando, você vai ver que muitos autores, até bem conhecidos em engenharia de software, hoje já estão reescrevendo os processos de engenharia de software, já incorporando a IA. E o componente central são os agentes. Pode dar uma palhinha para a gente o que são os agentes, Akio? A gente são modelos especializados em um determinado assunto, assim, né? Então, por exemplo, a gente tem um agente que faz desde a análise do requisito e gera os riscos, por exemplo. Isso é considerado um agente, né? Então, acho que é legal comentar também que nós também, no DOT, a gente está criando algumas funcionalidades para poder incorporar agentes dentro da ferramenta, onde você poder criar o seu agente customizado do jeito que você quiser, né? A gente já tem alguns prontos, especialmente esses de análise de requisito, né, construção de caso de teste automatizado, mas a gente quer expandir isso, né, para que seja customizado, né, o cliente consiga customizar o seu agente do jeito que quiser. Agora vamos refletir. Até essa semana eu vi um post de um dos clientes nossos, diretor de tecnologia dos clientes nossos, um cara que eu respeito muito tecnicamente, ele falando e colocando na internet, olha, toma cuidado com o que você chama de agente, né? Qualquer coisa é um agente, né? O agente tem uma característica muito importante, que ele tem uma liberdade, uma autonomia de ação. Então, ele não é um fluxo fixo, ele é um fluxo variável, então você pede alguma coisa para o agente, ele pode responder de maneiras diferentes conforme o contexto, conforme a pergunta. Então,
e existem critérios para se construir um agente, né? Então, o cuidado que a gente vai ter que ter agora nesse momento como que eu construo? Imagina, componentes de software que já são, pela sua natureza, probabilísticos, ou seja, eles não dão sempre a mesma resposta, e agora com autonomia. Né? Aumenta o risco, né? Aumenta o risco. Por outro lado, por um lado, você ganha um processo muito ágil, muito rápido, por outro lado, você tem um range aí de resultados que pode fugir ao controle. Né? Então, também acho que vale a pena a gente levar em consideração que simplesmente dizer AI first é colocar a gente não é um problema meramente tecnológico. Né? Primeiro que a tecnologia tem que estar usada de maneira correta, e depois você tem que governar aquilo que vai ser feito. A palavra governança, acho que ela engloba tudo isso, e se ela não está sendo pensada desde esse início de AI first, eu acho que você pode capotar. E aí tem um ponto também, acho que é um benefício da nossa ferramenta também, a parte de monitoração disso, né? A gente controlar um pouquinho, extrair relatórios para poder entender toda essa execução impulsionada pela IA, né? E poder customizá-la, né? Sim. O Dot, né, aqui, ele tem uma capacidade de deixar o lastro de tudo que foi feito, né? Sim. Conta um pouquinho como que está essa dinâmica lá, quer dizer, cada passo que é dado por cada LLM ou por cada usuário, fica num provocação, log. né? Isso. Tudo é logado, né? Desde a versão que você está usando como requisito, né? Então agora a gente está trabalhando nessa integração com Atlassian, por exemplo, com Fluence, então a gente sabe qual que é a versão daquele requisito. Então, por exemplo, se teve uma mudança naquele requisito, a gente sabe que mudou, a gente consegue gerar todos os passos, né? Análise de requisito, caso de teste, novamente, mas tudo isso é logado dentro da ferramenta, desde a parte do requisito, né? Quem analisou aquele requisito, qual versão foi, até a geração do teste e execução, né? Tudo isso fica logado dentro da ferramenta, né? A gente consegue fazer uma auditoria desses logs. Isso é fundamental, né? Para um cliente de autorregulação, assim, a gente ter esse lastro, eu acho que é mais uma segurança. É muito fundamental. Você pensa, cada vez hoje aqui no Brasil, a gente está num cerco e um aperto cada vez mais regulatório, Perfeito. O que é bastante importante, visto o que tem acontecido, né, no mercado financeiro brasileiro. Se você ter a capacidade de fazer o desenvolvimento ágil, rápido, controlado e lastreado, né, com uma governança muito clara de quem fez o quê, em que momento, isso é fundamental. Né? Isso é fundamental. Olhando para o futuro, pessoal, qual que é o próximo grande salto que a engenharia de software impulsionada pela IA vai dar na visão de vocês? E como que a gente aqui na Veri tá mirando para esse lugar? Como que a gente está acompanhando esse futuro? Hoje a engenharia de software está orientada já com IA, já está instrumentada com IA, e é uma coisa até curiosa da gente pensar, né? Que você imagina que se você olha para o processo de engenharia de software, desde o começo a gente sempre fala, tudo começa com um requisito. Não é isso? É uma visão muito tradicional, muito comum. Tudo começa com um requisito bem escrito. E a gente passou por um processo até histórico aí de, olha, em prol da velocidade, eu vou deixar de escrever bem os requisitos e escrever logo o código. Perfeito. Que é uma parte cara. Precisa entregar rápido, né? Quer entregar rápido, código rodando, né? E agora a IA está nos forçando a voltar na história. Quer dizer, se você não escrever bem o teu requisito... Se você não souber pedir, você não vai ter um bom produto. Não vai ter um bom produto. Né? Se você não sabe nem especificar o que você Exatamente. quer, como que você vai ter um produto bom, né? Então, acho que o avanço tecnológico ele está dado e está sendo conduzido por esses grandes players, essas grandes big techs. Os recursos cada vez mais estão aí, mas o grande salto que a gente tem que dar é um salto de posicionamento mesmo. Perfeito. Quem é que vai definir o que tem que ser feito? Como? Quais são os limites daquilo? Eu tenho um produto que é realmente válido? Hoje é rápido de escrever um código, mas esse código está fazendo aquilo que deveria realmente fazer e que faz diferença para o negócio? Perfeito. Né? Então, os POs, os analistas de requisito, os analistas de negócio vão ter cada vez mais proeminência, né? Eles vão estar relevância. Os próprios QAs, muita gente diz, os QAs vão perder importância. Não é verdade, porque o QA está sempre olhando se aquele produto que está sendo feito, ele tem fit com aquilo que o negócio precisa. É a ponte, né? Do negócio com a produção, isso. Então, gerar código hoje em dia já não é mais uma dificuldade. Agora, gerar código que é útil, Perfeito. isso gerar o código que se paga, então tem muito esse debate. Poxa, os projetos de inteligência artificial não estão dando resultado. Por quê? Porque tem investimento, tem tempo, etc.
Mas o resultado se apresenta muito rapidamente agora. Antes, num projeto de desenvolvimento, levava o quê? Aquilo? 6 meses, 8 meses, um ano. Né? Quantos projetos de empresas grandes que a gente participou e que eram cronogramas longos, né? Você também. Aquela cascata gigante. Gigante, era 2 anos para você começar a ver o resultado. Com tudo se condensando, sendo mais rápido, os resultados também aparecem logo. Sim. Às vezes, no meio de um projeto de 2 anos, já tinha sido gasto tanto dinheiro que todo mundo entendia que, ok, aquilo que está entregue, etc. Hoje em dia, se isso não tem valor, sai rápido do pipeline, não é isso? Sim. A gente tem que estar sempre de olho, sempre um passo à frente nessa oferta de valor real para o nosso cliente, né? E eu acho que o uso da IA incorporada no nosso produto, eu acho que é o nosso grande diferencial. Muito bom, pessoal. A gente está chegando ao fim desse bate-papo, que foi muito legal, foi muito enriquecedor. A gente abordou aqui assuntos sobre o nosso posicionamento como líder em continuous testes pelo relatório da ESG. A gente mergulhou no nosso produto DOT, a gente falou um pouco sobre a IA e o que precisamos ter e fazer como boas práticas para poder usá-la bem e como que a gente vê isso numa visão de futuro muito próximo, eu vejo, futuro amanhã. e como que a gente está se preparando para isso. Eu quero agradecer a participação de vocês. Muito obrigado, Mark. Muito obrigado, Akil. Obrigado a você pela condução. Muito obrigado pelo convite. Muito legal aí. Muito bom, é sempre muito bom estar com vocês e o nosso time interno aqui nesse bate-papo, nesse lugar. Eu quero manter essa conversa aqui viva e ativa. Para isso, quem tiver dúvida, pode escrever aqui na ferramenta onde você estiver consumindo esse conteúdo. Não deixa de acompanhar os nossos próximos conteúdos. Para quem tiver interesse em saber um pouco mais sobre as nossas plataformas, acesse o nosso site, que deve estar no link da bio aqui desse vídeo, para saber um pouco mais sobre a nossa liderança em continuous testes. Se tiver curiosidade sobre esse relatório e o que ele mede, também você pode consumir isso dentro desse conteúdo. A gente se vê no próximo episódio. Muito, muito obrigado. Até já.